Olá pessoal, hoje iremos continuar nossa aula sobre equipamentos de proteção individual e coletiva. Na aula anterior nós começamos pela definição do que seria EPI e EPC, tá? Equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Relembrando que equipamento de proteção individual conjugado é diferente de EPC. Sendo que equipamento de proteção individual conjugado é aquele tipo de equipamento para uso individual, porém que ele lhe protege de dois riscos ao mesmo tempo, enquanto que o equipamento de proteção coletiva, tá? O EPC, ele é um tipo de equipamento que vai lhe auxiliar e ao outro trabalhador para lhe proteger de um determinado risco ao mesmo tempo, mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Vamos ver alguns exemplos no final da aula. Essa parte de equipamento de proteção individual, ela é regulamentada pela NR6. Nós vimos também o que cabe ao empregador e o que é de responsabilidade do empregado em relação aos EPIs. Vimos as obrigações da empresa, as competências na escolha do EPI e vimos também o certificado de aprovação. Aqui na foto nós vemos alguns tipos de EPIs, por exemplo. Aqui uma indústria de cortes de carne, né? Nós temos luvas, temos bata, abafador auricular, nós temos touca, tá? E gorro para ser utilizado devido ao frio que ocorre nesses ambientes. Nós temos também aqui máscara, nós temos óculos, todos sendo, e esse daqui também está com equipamento de corpo todo, que é um macacão. A NR6 ela traz vários tipos de equipamentos de proteção. O primeiro deles são os equipamentos para cabeça, especificamente capacete. Nem todo material que é da mesma cor e tem um formato similar significa que ele vai proteger o trabalhador contra o mesmo tipo de risco. Existem equipamentos para proteção contra impacto de objetos, tem contra choques elétricos e também tem os contra agentes térmicos, calor, frio. E existem os que têm mais de um tipo de proteção, ou protege contra tudo. Alguns exemplos. Nesse primeiro capacete verde aqui à esquerda, nós temos um exemplo de material que foi feito para utilizado para fazer esse capacete. Ele é de uso geral, porém ele não protege contra acidentes provenientes de energia elétrica. Já o capacete verde da direita, ele traz um exemplo de equipamento de proteção individual que é exclusivo para o trabalho com energia elétrica, enquanto que esse branco é um capacete de uso geral. Não estou dizendo que o branco vai identificar o tipo de utilização, tá? Aqui foi só uma coincidência do exemplo que eu peguei desses dois serem verdes. Tem também para a proteção de cabeça o capuz e a balaclava, tá? Capuz muito utilizado principalmente nos setores mais refrigerados e nos setores tanto de processamento como nos setores de armazenamento refrigerado, que ele faz a proteção do corpo a algum tipo de algum tipo de risco térmico. Aqui a gente vê o uso desses tipos de equipamentos abaixo de um uso de capacete. Temos também equipamentos de proteção de olhos e face, como os óculos que são utilizados para evitar choque e impactos, tá, de algum objeto que venha a atingir a região dos olhos. Temos também as máscaras de solda para a parte de manutenção.
Temos também os equipamentos para proteção auditiva e existem alguns tipos, né? Tem que se avaliar o grau de ruído para decidir qual tipo de proteção você vai utilizar a nível auditivo. Temos o de circunauricular, que é esse tipo de que a gente chama popularmente de abafador. Nós temos também o de inserção, que ele é descartável, que são esses tipos aqui. Não é à toa que ele nem vem com a caixinha, ele já vem num saquinho. Você rasga esse saquinho e descarta. E temos também os semi-auriculares. Os semi-auriculares são esses que vêm com a cordinha ou vêm com tipo um gigolé plástico para ser reutilizado e vem com uma caixinha ou um depósito para você guardar e reutilizar algumas vezes esse tipo de protetor. Lembrando que esse tipo aqui, o de inserção, ele é uma esponjinha, tá? Que você aperta essa esponja, coloca dentro do ouvido e ela vai expandir e ocupar todo o espaço disponível. Aqui um exemplo de equipamento de proteção individual conjugado, que nós temos o capacete junto com a proteção auricular. Isso é um EPI conjugado. Nós temos também os equipamentos de proteção respiratória, que podem ser equipamentos sem um motor ou com motor. E também temos os especiais para respirador, que são respiradores de fuga em situações de emergência, como em um incêndio, você precisa realizar a fuga e tem muita fumaça, então eles lhe auxiliam de forma emergencial. Nós temos também as máscaras, como essa daqui, com um filtro, tá? E um adaptador para o nariz, que está sendo muito utilizado nessa época. E temos também os protetores respiratórios com os filtros e que também protegem a sua face. E esse daqui é um tipo já motorizado. Sobre proteção de membros superiores, inicia com as vestimentas. Nós temos também o colete à prova de bala, né, por causa de trabalhos de segurança. E temos também as vestimentas como avental, parte de cima só a blusa de manga longa, manga curta. E aventais contra impermeabilizados, como por exemplo, para quem trabalha no setor de limpeza e tem algum respingo sempre de água e também de alguma substância química utilizada no processo de limpeza para evitar o contato com a roupa do trabalhador e também proteger contra o contato direto à pele do trabalhador. Aqui os exemplos de vestimentos, por exemplo, no setor de limpeza que eu falei. Aqui nós temos a vestimenta superior dos membros inferiores, ele está de bota. E nós temos também luvas, o gorro, tá? E também uma máscara, tá? Aqui ele está também com luvas, bota, um avental, touca, esse com protetor facial e assim vai. Temos aqui outro exemplo, tá, de vestimenta. Na parte de embalagem tem a roupa da parte superior, inferior, o avental, máscara, touca e luva. Das luvas, e falar em luvas, que também é proteção de membros superiores, existem vários tipos de luvas, mas diversas funções. Então, tem os que protegem contra agentes abrasivos e escoriantes, que podem vir a queimar ou arranhar a pele. Temos os cortantes e perfurantes, contra choques elétricos, agentes térmicos, contra agentes biológicos, como micro-organismos, contra agentes químicos, como os produtos utilizados para o processo de limpeza e sanitização dos equipamentos e instalações agroindustriais, contra vibrações, contra a umidade, tá? Proveniente de trabalho com água, luva de proteção contra radiação ionizante
e assim vai. Existem vários tipos de luva. Por isso que é importante conhecer o trabalho, conhecer a função que a pessoa vai exercer, para identificar qual tipo de EPI ela precisa e dentro desse tipo, qual tipo de proteção e o nível de proteção que ela precisa. Aqui mais outros exemplos de luva que nós já tínhamos visto. Aqui também luvas utilizadas no processo de produção de empanados e aqui na parte de cortes de carne. Observem que eles estão utilizando também abafador, estão utilizando luva, avental, estão utilizando também uma abraçadeira plástica, que nós iremos ver mais à frente. Aqui outros tipos de luva mais especiais, como por exemplo a luva utilizada em parte de corte de carnes, que é uma luva de uma malha metálica, ó, são entrelaçados anéis metálicos. Caso essa faca, por algum motivo de descuido, ela venha a encostar na sua mão, na outra mão que está segurando a peça da carne, ela não vai deixar entrar a ponta da faca e nem cortar a sua mão. Nós temos também creme de proteção, que é um creme de segurança para proteger membros superiores contra agentes químicos. Tem-se também, para proteção dos membros superiores, as mangas, que nós vimos lá naquele exemplo, que eles estavam utilizando, ó, aqui nesse local. Que elas vão ter da mesma forma, proteção contra a parte elétrica, escoriantes, abrasivos, cortantes, trabalho térmico, proteção contra a água e assim vai. Temos também para membros superiores as braçadeiras, que são utilizadas na parte aqui do antebraço contra agentes cortantes. Temos também as dedeiras, que podem ser utilizadas contra agentes abrasivos e escoriantes. Temos na parte de membros inferiores os calçados, e esses calçados vão ter também especificações para trabalhos onde há risco de impacto de queda de objetos, contra agentes provenientes de energia elétrica, agentes térmicos, abrasivos e escoriantes, cortantes e perfurantes, trabalho com uso de água e respingo de produtos químicos. Também para membros inferiores nós temos meia, perneira e calças, né? Temos também os equipamentos de proteção para o corpo inteiro, como macacão, utilizado, por exemplo, no caso de um trabalho de apicultor. E temos também a vestimenta de corpo inteiro, tá? Que não necessariamente ela vai ser um macacão, ela vai ter um formato diferenciado. Temos também os EPIs para proteção contra queda de níveis diferentes. Quem trabalha no processo de manutenção tem os cinturões de segurança e também o talabarte, que é esse cinto aqui que faz a sua proteção em um ponto seguro caso você caia. A ilustração eu trago aqui para vocês verem que o ponto de ancoragem todo esse equipamento que está sendo utilizado, ele influencia bastante na sua segurança, tá? O ponto de controle tem que estar acima do local do nível ou altura em que o trabalho está sendo realizado. Aqui vem um questionamento. Por que, apesar de tantos EPIs existirem, ainda encontramos trabalhadores que resistem ao seu uso? Pode ser que seja por falta de conhecimento, não foi passado o conhecimento, ou pela falta de cobrança do uso do EPI, ou é um EPI que é desconfortável para ser utilizado em um turno de trabalho. Então, todos esses questionamentos têm que ser trabalhados dentro do setor, informar o porquê do uso e como utilizar, ser feito a verificação do uso desses EPIs e procurar comprar ou desenvolver EPIs que sejam mais confortáveis para o trabalhador. E o uso correto deles, não esqueçam, o uso correto dos EPIs proporciona maior segurança ao trabalho, com certeza. Aqui a gente vai falar sobre equipamento de proteção coletiva.
Equipamento de proteção coletiva, nós temos EPC, que é o dispositivo de sistema ou meio físico móvel para abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade e saúde de trabalhadores e usuários, como os cones de sinalização, as fitas, as grades metálicas que protegem um local de algum problema que está tendo e sinaliza para as pessoas para terem cuidado ao passar pelo ambiente. Nós temos também extintores de incêndio, as capelas, os corrimões de escadas, exaustores, enclausuramento de máquinas e equipamentos. E também, quando não for possível eliminar o risco ou neutralizar através de medidas coletivas, não tenho determinado equipamento de proteção coletiva. Então, até ser instalado aquele equipamento de proteção coletiva ou o problema, o risco ser sanado, ser eliminado, você pode utilizar um EPI para cada pessoa que vai necessitar estar naquele ambiente. Aqui, por exemplo, também um equipamento que ele faz a proteção do maquinário para ninguém entrar em contato e não haver um acidente. Temos também os chuveiros de lavar óleos e o chuveiro para o corpo inteiro, que eles podem ser utilizados principalmente quem trabalha na área de laboratórios, caso alguma substância caia em você ou nos seus olhos. A ventilação industrial ela também pode ser considerado um conjunto de equipamentos de proteção coletiva, pois os benefícios são para mais de um trabalhador. A ventilação ela pode ser natural, ou local exaustora, tá? E pode ser simplesmente para conforto térmico ou para prevenir de outros possíveis acidentes. Ela pode simplesmente ser uma ventilação que coloca um ar diferenciado e adequado dentro do ambiente, ou ela retira esse ar inadequado para filtragem dentro do ambiente. Independente disso, a ventilação industrial ela tem alguns objetivos principais, como prevenir o fogo e explosões, pois a renovação do ar proporciona controle de temperatura e umidade, que torna o ambiente também mais confortável. Não tem coisa pior do que trabalhar no ambiente quente, de forma desnecessária. Controle também de contaminantes a níveis aceitáveis. Tá? Então, lembrando, como eu já falei para vocês algumas vezes, o ar ambiente ele é muito contaminado. Assim como ele tem umidade, ele também tem micro-organismos, o que não é bom numa área de processamento e produção de alimentos. Aqui alguns tipos de exaustores que são utilizados, tá, no setor. Podem ser esses mais simples ou esses mais sofisticados, um equipamento maior, tá? E para finalizar, tá? Eu quero pedir a vocês para realizarem a leitura do material, verem os exercícios, participarem do fórum e enviar suas dúvidas. Até a próxima aula.